Fala aí, galera, show de bola, boa noite para vocês. Mais uma aula hoje é o seguinte, estou com um conteúdo aqui em mente, né? É algo que a galera vem pedindo bastante, né? Vocês me pediram muito para falar sobre esse tema, sobre gramática, né? E hoje eu quero falar com vocês alguns pontos de como que você pode abordar a gramática, como que você pode estudar a gramática, né? Porque isso acaba sendo um ponto meio complicado, porque muita gente fala que você precisa estudar a gramática de forma aprofundada, e algumas pessoas falam que você tem que ignorar completamente a gramática. Eu quero mostrar para vocês hoje um pouco de equilíbrio e a forma certa de abordar a gramática, tá? Quando você vai estudar gramática, existem alguns pontos, tá? De antemão, para a gente já começar. Primeiro, existe o estudo da gramática base, a parte base da língua, beleza? E é isso que eu vou orientar vocês hoje, como que vocês devem fazer, tá? Isso serve para quem está começando do zero ou até mesmo para quem ainda não atingiu a fluência, seja qual nível você esteja. A1, A2, B1, até mesmo antes de chegar ao B2, tá? Então, você deve ali estudar a gramática base. Eu vou mostrar para vocês como que vocês vão fazer, tá? E existe a gramática aprofundada, que são nuances, detalhes da gramática que vocês não devem estudar. E é aí que entra o erro de muita gente. As pessoas, às vezes, não falam nem o B1 ainda na língua e já querem estudar a gramática completa de forma aprofundada, diversas coisas ali com muito grau de dificuldade, tá? Então, a minha recomendação é, se você quer estudar gramática de forma aprofundada, específica mesmo, coisas específicas de gramática, né, você deve estudar quando você atingir a fluência no idioma. Atingiu a fluência, né? No caso ali, acima já de B1 ali, antes mesmo de chegar à fluência, mas quando você já fala a língua, você quer dar um passo a mais, você pode começar a estudar gramática de forma mais aprofundada, tá? Então eu vou mostrar para vocês hoje como vocês devem focar e o porquê da importância de estudar só a parte base, né? E como que nós aprendemos o português, né? A partir da gramática base, como que é a abordagem que a gente estuda hoje, né? Como que é a abordagem hoje dos cursos tradicionais ou metodologias ultrapassadas? O cara pega a gramática, faz uma lista de exercícios e faz um monte de conjugação de verbos, tá? E isso já de antemão, quero falar para vocês que isso não tem eficiência nenhuma, tá? Você precisa estudar gramática, né, com vocabulário. A gramática está dentro do vocabulário. Vocês precisam absorver vocabulário, né, como eu já mostrei para vocês aqui. Tem algumas aulas na comunidade, né, onde eu falo de técnicas de hipermemorização, né, e eu falei que vocabulário é base na aprendizagem. Então, você estudar vocabulário, aprender, né, a aquisição, memorização de vocabulário, ativação de vocabulário, automaticamente, naturalmente, você vai absorvendo vocabulário, né? Esse, né, é um ponto, é um método defendido até pelo Steve Krashen, né, que é o Comprehensible Input, né, que é o input, né, de conteúdos compreensíveis, tá? Então, você vai pegar conteúdos, textos, áudios, materiais, né, que sejam completos, né, de texto e áudio e tradução fiel, e ali você vai fazer a absorção daquele conteúdo utilizando as técnicas de memorização, tá? E automaticamente a gramática vai estar ali embutida. Então, é aí que está o grande segredo, e é assim que nós aprendemos, né, por assimilação, né? Então, quando a gente é criança, por exemplo, né, quando a gente aprende o português, a gente, ali com 1, 2, 3, 4, 5 anos de idade, a gente não usa um livro de gramática, né? A gente consumiu muito conteúdo, consumiu muito, viu muito, ouviu e viu, e associou, né? Pegou uma compreensão boa. Depois disso, a gente começa a engatinhar, né? Falar as primeiras palavras e errar muito, né? Não usar conectores, por exemplo, né? Então, eu gosto pizza, quero comer tal coisa, e você não usa conectores, né? E começa a fazer aquela coisa meio precária, e errando muito, né? E depois disso você começa a falar bem. Depois que você começa a falar bem, tem um vocabulário muito bom, você vai, né, para alfa, aprende a ler e a escrever, né? Então, ou seja, tem toda uma estrutura, tem toda uma ordem. Depois que você aprende a compreender bem, você começa a falar bem, aprende depois a ler e escrever, e depois a estrutura de aprender gramática. Então, depois que você aprende a gramática, para depois aprofundar a gramática, ou seja, então por que que nós, para aprendermos uma segunda língua, precisamos, né, pegar ali um conteúdo, né, e já começar arrebentando na gramática? Por que que a gente quer inverter a ordem, certo? Então, esses são pontos importantes para vocês trabalharem. Então, primeiro, foquem bastante no Comprehensible Input, né? Input de conteúdos compreensíveis, tá bom? Segunda coisa, foquem no que é mais importante. Então, tentem aprender a gramática base, né, dentro ali do conteúdo. Por exemplo, pegou uma frase, você não entendeu aquela estrutura ali.
estuda ela, pesquisa e tal, vê como que funciona aquilo ali, mas não fica fazendo 500 exercícios daquilo ali, né? Aprende e vai para a próxima, porque você vai sempre relembrando em outros textos que você vai vendo, fala, isso aqui eu aprendi no outro texto, né? Essa estrutura aqui funciona dessa forma, e você vai adquirindo, você vai, né, assimilando aquela estrutura de forma natural, beleza? Então, primeiro ponto é esse. Segundo, como eu falei, né, focar na gramática importante, na parte mais importante. Então, não aprofunde agora, né? Tem coisa, por exemplo, né, que é transitivo, é intransitivo, é transitivo direto, é intransitivo direto, né? E você começa a entrar em análise sintática, essas coisas meio loucas, né? E você quer fazer isso também no inglês. Não faça isso. A não ser se você depois, né, tiver um nível muito alto e queira ser professor, algo nesse sentido, queira se aprofundar. E mesmo assim, né, eu falo até mesmo com propriedade, eu mesmo sendo professor de inglês, eu não me aprofundo em análise sintática, essas coisas meio loucas, né? Geralmente isso daí é para quem vai fazer concurso, de repente, um professor que vai especializar alunos para concurso e por aí vai, né? E aí ele vai ter que estudar um pouco mais sobre isso, se aprofundar um pouco mais sobre isso. Então tem coisas que são irrelevantes de você aprender, principalmente no início do processo de aprendizagem, ou quando você já está no básico ali, caminhando para falar a língua, tá? Então foque nos tempos verbais mais importantes, como eu já falei, né? Passado simples, presente simples, verbo to be no passado, presente, futuro, né? Futuro simples, passado contínuo, presente contínuo, né? Futuro simples, acho que eu já falei. Enfim, esses tempos verbais mais importantes, e tenta pegar vocabulário, frases do cotidiano, coisas que você usa no teu dia a dia, e tenta implementar isso, né? Ah, aprendi uma gramática aqui, aprendi, né, um vocabulário aqui, aprendi um tempo verbal diferente. Poxa, como que eu posso encaixar isso no meu dia a dia? Né? Como que eu posso criar uma frase que eu uso no meu dia a dia? Por quê? Porque fica mais fácil, mais natural, né, de você assimilar, de você absorver esse vocabulário. Tá bom, pessoal? Então, dois pontos importantes são esses. Existe mais um terceiro ponto que eu quero falar com vocês, que é você aprender a gramática por meio, né, de alguém corrigindo você, né? Seja por meio de mentoria, por exemplo, eu com meus mentorados, né? Eu trabalho gramática também, é normal, né? Mas dentro dessas regrinhas, mas eu explico a estrutura ali para cada aluno, né, tranquilamente, né? E uma outra forma de você aprender é você errando, tá? Então, pode ser que você, por exemplo, erre uma estrutura gramatical e o seu professor vai te corrigir, beleza? E existem também coisas que, não me vem à mente agora esse exemplo, mas tem coisas, por exemplo, no inglês, né, que você quer traduzir do português para o inglês ao pé da letra, e não tem explicação. Tem regras que se aplicam para uma coisa e não se aplicam em outra, né? Então, isso também gera confusão, porque você fica tentando procurar um porquê para tudo. Ah, mas por que que é isso, isso, isso? Né? Vou dar um exemplo. No português. Sei lá, eu gosto de comer pizza, né? Por que que eu gosto de comer pizza? Por que que não é eu gosto comer pizza? Porque em inglês, por exemplo, né, é I like to eat pizza, né? Então, por que, pô, I like pizza, né? Eu gosto pizza, né? Por que que é isso? Por que que tem que ter o to? Por que que não tem to? Ou por que que tem o de no português e não tem o de? Por que que não pode ser da pizza, do pizza? Gosto do comer pizza, da comer pizza? A gente sabe porque a gente assimilou isso, né? Mas a gente não tem que ficar procurando entender o porquê, mas entender como que funciona aquela estrutura e internalizar aquilo e aceitar aquilo, beleza? Então tem muita coisa que não tem muita explicação, né? Tem coisas que têm regras, tem estruturas que podem ser explicadas, mas tem coisas que não, tá? Eu tô falando isso para vocês porque muitas das vezes, né, vocês vão ter que aceitar da forma que é aquela estrutura, tá? E vocês podem, às vezes, cair nesse erro também, até mesmo com o Language Partner, né? Que é uma outra forma de você aprender gramática. Mas pode ser que você pergunte para ele, pode ser que ele te corrija, e pode ser também que ele não saiba te explicar o porquê daquilo ali. Isso acontece demais, tá? Eu já passei por isso na época que eu aprendi inglês, até mesmo com phrasal verbs. Quando eu fui aprendendo phrasal verbs, né, que nada mais é que palavras que têm um significado, mas quando juntam com uma outra palavra, elas mudam o sentido, né? Vou dar um exemplo. Assim, por exemplo, vocês têm um wake, né, tem um up, aí wake up, né? Get, né? Esse get ele pode vir com get up, né? Get in, get on, get away, né? Então, ou seja, ele muda o sentido de acordo com várias palavras, de acordo com o que junta com várias palavras. Então, isso acaba se tornando também um problema, porque você tem que encontrar um porquê, né? O have tem o sentido de ter, mas ele também pode ser, né? Can I have a water, né? Então, eu quero uma água, né? Eu posso ter uma água, posso obter uma água, né? Então, ou seja, ele muda o sentido, né? Então, esses pontos você precisa internalizar. Inclusive, tem uma aula também muito boa
né, que foi a Ludmilla que deu para a gente sobre Chunks of Languages, né, que você pode também assistir lá, que ela fala muito sobre essa questão de vocabulário e aprender vocabulário dentro de contexto. Tá? Então, essa é uma outra dica também que eu quero dar para vocês. Aprenda vocabulário dentro de contexto. Tá? E voltando agora para a questão do Language Partner ou de correções, né, na parte de gramática, como eu te falei, então, de repente, você vai falar em uma estrutura que está errada. O teu Language Partner vai te corrigir, o teu professor vai te corrigir, e muitas das vezes aquilo ali não vai ter um motivo. E muitas das vezes o Language Partner não vai saber, né, te explicar o porquê daquilo ali. Então, você vai anotar aquilo ali, depois você vai estudar aquilo ali separadamente e entender, né, se tiver porquê ou porquê, e se não tiver o porquê, aceitar aquilo ali da melhor forma, tá? Então, gente, essa é a melhor forma, né, de você abordar a gramática de forma natural, de forma mais tranquila, de forma mais simples, onde você vai ter progresso sem precisar ficar aprofundando, vendo coisas desnecessárias que só vai engessar você no teu processo de aprendizagem. Show de bola, pessoal? Então, isso é o conteúdo de hoje, tá? Essa é a nossa aula aí que a gente preparou. Qualquer dúvida, falem comigo pelo WhatsApp. A gente está junto lá. Só falar comigo que eu vou ajudando vocês. Show de bola? Tamo junto. Um grande abraço.